Boa tarde, crianças! Vamos iniciar nossa terceira aula, referente à nossa 8ª semana de aula online. Escola Municipal de Educação Básica, Frei Antônio Sinibaldi, turmas do 5º ano, turno vespertino, referente à aula do dia 31 de julho de 2020. Conteúdo do dia: História, Hábitos e Culturas, Objetos da Cultura Material, Bom Jardim, Maranhão. Bem, crianças, referente aos hábitos e culturas, objetos da cultura material, temos a seguinte informação: as ações necessárias na vida cotidiana geram métodos próprios e novas técnicas que são criadas para lidar com os desafios enfrentados pelas pessoas ao longo do tempo. Um exemplo: a descoberta do fogo, bem como a descoberta de como utilizá-lo, tal como para cozinhar ou então para aquecer em período de temperaturas frias, dentre outras utilizações, né? Muito válidas. Assim, as formas das construções arquitetônicas, outros utensílios empregados em uso de diversos, como para cultivar alimentos, cozinhar, se locomover, necessidades básicas, né? Que devido a estas foram tendo novas descobertas ou criações que foram utilizadas para uso destas e facilitação, né, do processo. Um exemplo: aqui nessa tirinha nós podemos ver que eles descobriram que ao ter o contato dessas duas pedrinhas, certo? O atrito destas provocava faíscas. Essas faíscas, perto de materiais como madeira ou palha, acabavam gerando um fogo. Aqui ele já todo feliz assando a carne, e aqui os demais com os seguintes comentários: incrível, carne queimada, cheira bem, nham. Puxa, depois da era de 2 pés, vamos entrar na era da carne queimada. Quer dizer que antigamente, dizem teorias que as pessoas não andavam nas 2 pernas, andavam como animais, em 4. E aí teve aquela evolução já no modo de andar. Aqui eles também fazem referência a isso. Contudo, vemos a referência na utilização do fogo. O que eles chamam da era da carne queimada, hoje em dia é conhecido como churrasco, em que utilizamos diversos temperos na carne, ou às vezes mesmo só aquele sal, e que evitamos que queime, certo? O que? Isso é um processo evolutivo de algo que foi descoberto e foi aprimorado. Bem, segundo aqui, esses hábitos e culturas, eles guardam as marcas de necessidades comuns, de hábitos mais corriqueiros das populações. As marcas das necessidades comuns que geram avanços são vistas. Olha aqui, ó, a evolução, ó, até no traje. Vocês estão vendo aqui, ó. E até hoje nós continuamos tendo esse tipo de evolução, só que aqui até no material que era feito o traje. Vocês lembram da era paleolítica, neolítica? Falava-se muito da vestimenta, né, que era feita por pele de animais. Também podemos ver uma evolução em relação à cultura material nessas eras também, em que primeiro a maioria dos materiais eram utilizados para fabricação, pedras, ossos, depois já veio a ser lapidado, utilização de outros utensílios e por fim de metais muito mais aprimorados. Por exemplo, na cultura do povo fenício, que atingiu um grau muito alto de aprimoramento técnico na antiguidade, cultura esta que até hoje é muito citada devido às inúmeras descobertas e criações feitas. A cultura fenícia. A Fenícia se situava em uma estreita faixa litorânea próxima ao mar Mediterrâneo, onde hoje se localizam o Líbano e parte da Síria. Aqui, crianças, tal qual o livro de vocês, nós temos uma ilustração de uma árvore de cedro. Árvore de cedro, madeira abundante nas florestas das montanhas próximas à Fenícia, onde atualmente localiza-se o Líbano. Esse povo se dedicava ao comércio marítimo, navegando em embarcações chamadas gales, impulsionadas pelo uso de velas e remos.
Temos aqui outra figura que também está no livro de vocês e que trata-se de uma réplica de embarcação fenícia chamada gale, utilizada há cerca de 2.700 anos atrás. A gale era construída com cedro, abundante nas florestas próximas à Fenícia, que era leve e muito resistente. Além disso, os fenícios desenvolveram velas e remos para aumentar a velocidade da navegação e, em casos de falta de vento, evitar que o barco permanecesse parado. A cultura fenícia. Na região em que estavam instalados, próximo ao mar, dedicar-se à navegação era fundamental, e eles souberam aproveitar os recursos naturais das áreas montanhosas próximas para obter madeira para a construção de embarcações. Civilização dos fenícios, bastante destacada devido à evolução em relação ao comércio marítimo, bem como a projeção dos barcos, né? É possível considerar que as gales são parte da cultura material dos fenícios, pois elas comportam uma tecnologia particular desenvolvida por eles e que sustentou seu desenvolvimento econômico. Certo, crianças? Então, vamos fazer a seguinte análise sobre os objetos da cultura material, em que na atividade diz assim: dê um exemplo de um objeto que pode ser considerado um legado cultural de um povo da antiguidade. O que vocês podem responder nessa questão? Bem, se vamos usar a exemplificação dos povos fenícios, podemos falar sobre as embarcações fenícias, chamadas de gales, que eram necessárias a esse povo, pois eles viviam do comércio praticado no mar Mediterrâneo. Na quinta questão diz assim: selecione alguns objetos do seu cotidiano que podem ser considerados exemplos de legados culturais. Justifique sua resposta. Vocês podem procurar algo do uso cotidiano que foi inventado e que, no caso, foi inventado antigamente, mas pelo processo evolutivo ele foi modificado, porém é algo bem antigo. Que vocês podem citar: panela, antigamente a panela era de barro, hoje em dia nós já temos panelas diferentes, de alumínio, de outros tipos de materiais. Vocês podem falar até dos talheres. Por quê, tia? Porque bem como vocês vão olhar aí no próprio livro de vocês, na imagem 1, nós temos aqui utensílios feitos de ossos, cerca de 8.000 anos atrás, encontrados em Çatalhöyük, sítio arqueológico na atual Turquia, que se assemelha muito a colheres, a garfos. Vocês estão vendo? Ninguém imaginaria, né, que a moldura e que materiais assim de cozinha já vem de uma criação antiga, de uma cultura antiga que foi aprimorada para os tempos atuais. Temos aqui também um outro objeto: miniatura de casa, né? Miniatura de casa feita de argila de cerca de 3.000 anos atrás, construída na Mesopotâmia, na região da atual Síria. Já era um pré-projeto arquitetônico, vejam só, uma maquete. Outro exemplo, crianças, olha só esse jarro. Pois, crianças, esse jarro vem a ser um recipiente feito de cerâmica de cerca de 2.800 anos atrás, encontrado na Mesopotâmia, na região do atual Irã. Vocês imaginavam que a criação do jarro era tão antiga? Bem, temos assim na letra A do sexto: de que são feitos os objetos retratados nas fotografias? Vamos voltar aqui para analisar. O primeiro é feito de ossos. O segundo é feito de argila. Olha aqui, ó. E o terceiro é feito de cerâmica, certo? Letra B. Esses objetos têm semelhança com o que usamos no cotidiano hoje? Por quê? Tem sim. Esse primeiro aqui parece com o quê? Com colheres, com talheres, com garfo, né? Esse segundo aqui, com uma maquete,
Vocês já viram que às vezes, antes de fazerem grandes projetos, eles fazem pequenas maquetes? Nós mesmos já fizemos em sala de aula algumas maquetes, vocês lembram? E esse jarro aqui, atualmente um jarro desse iria fazer uma grande alegria para minha mãe. Pelo desenho, por ser bonito. Alguns utilizavam esse jarro como jarras d'água. Atualmente, alguns utilizariam como um enfeite para a casa ou para colocar alguma plantinha, né, crianças? Então a tia fica feliz e agradece, obrigada. Espero que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aos professores referente de vocês no grupo, tá ok? Uma boa aula, uma boa atividade. Fiquem com Deus.